Olá, galera! Vamos começar o conteúdo da aula 8, Propriedades Coligativas 1. O que são propriedades coligativas? As propriedades coligativas, elas são as propriedades dos líquidos puros, dos solventes puros. E essas propriedades, elas são modificadas quando nós adicionamos a esse solvente puro um soluto não volátil. Exemplo de soluto não volátil: sal ou açúcar, tá? Açúcar é um soluto molecular, sal é um soluto iônico. Essas propriedades, as propriedades coligativas, elas não se explicam pela natureza das substâncias, ou seja, quem é a minha substância, se é iônica ou se é molecular. Elas se explicam pela quantidade de partículas, átomos ou moléculas que eu tenho dispersa na minha solução, beleza? Essas propriedades, elas são aquelas propriedades que nos explicam, que conseguem nos explicar, né, várias coisas do nosso dia a dia, conseguem nos dar várias respostas de perguntas do nosso cotidiano. Como, por exemplo, por que usar sal no gelo quando a gente quer gelar uma bebida mais rapidamente? Por que a água, quando ela está fervendo, se eu colocar sal ou açúcar, ela para de ferver por um tempo e depois retoma a fervura? Por que as águas dos oceanos, elas não congelam totalmente? Por que um peixe de água salgada não pode viver em água doce e vice-versa, tá? Então, as propriedades coligativas, elas conseguem explicar, né, nos responder cientificamente essas perguntas. Vamos lá para a gente ver quais são essas propriedades. Nós vamos estudar a tonoscopia, vai ser a primeira, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia. Começando pela tonoscopia. Para a gente falar da tonoscopia, a gente precisa saber que quando nós estamos estudando as propriedades coligativas aqui, nós estamos estudando, considerando, como se todas as soluções que nós estudamos fossem soluções ideais, tá? A gente sabe que as soluções que a gente tem são soluções reais, né? Mas nós estudamos como se todas elas fossem soluções ideais. Quais são as características de uma solução ideal? As características de uma solução ideal são ser uma solução diluída, né, ou seja, de baixa concentração do soluto, constituídas de solutos não voláteis, certo? Essas soluções têm que ser feitas sem variação de volume e sem alteração, sem variação da temperatura durante a dissolução do meu soluto. Ou seja, quando eu dissolvo aquele soluto não volátil, eu não posso ter uma alteração de volume nem uma alteração de temperatura na minha solução. E outra característica muito importante para ser considerada uma solução ideal é que as partículas do meu soluto, elas não interajam umas sobre as outras, certo? Então, a gente está considerando para estudo que as nossas soluções são soluções ideais. A gente tem que saber que as soluções reais, elas não atendem todas essas características, beleza? Então, vamos começar aqui, tá? Com as soluções moleculares. Lembrando que, o que vai ser uma solução molecular? Uma solução molecular vai ser uma solução formada por um soluto molecular, que é aquele soluto, tá, formado por ligações covalentes. É um soluto que não sofre o processo de dissociação iônica nem de ionização.
Esse soluto tem algumas características especiais, que são essas aqui, tá? A primeira é, não vai sofrer dissociação nem ionização, ou seja, ele não vai se separar, não vai formar íons na solução. Então, a minha solução vai ser constituída unicamente por moléculas. Eu só vou ter moléculas como partículas aí nessa solução. Outra característica que uma solução iônica tem é que, como não existe dissociação nem ionização, o número de mols que eu coloco do meu soluto vai ser o número de partículas que eu vou ter dispersa. Então, se eu colocar 1 mol, tá, de moléculas, eu vou ter 1 mol de partículas, de moléculas na minha solução. Então, eu não tenho aumento do número, da quantidade de partículas, porque eu não tenho, tá, dissociação. Eu não tenho um soluto que se divide quando cai na água. Ele só passa para o estado aquoso, fica dissolvido na água, na solução. Mas ele não sofre alteração na quantidade de partículas. Então, se eu coloquei 1 mol, eu vou ter 1 mol dessas moléculas na minha solução. Beleza? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente já viu que as propriedades coligativas, elas dependem não da natureza do meu soluto, mas da quantidade de partículas que eu tenho dispersa na minha solução. Quando minha solução for iônica, quando meu soluto for iônico, a gente vai ver que a gente tem aumento da quantidade de partículas, certo? Na molecular, não temos esse aumento. Então, agora a gente vai falar da tonoscopia ou tonometria. O que é a tonoscopia? A tonoscopia é a propriedade coligativa que estuda a diminuição ou abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente puro pela adição de um soluto não volátil. Essa é a definição, tá? De tonoscopia. Tonometria é o método usado para fazer a análise e depois para fazer os cálculos dessa variação da pressão de vapor, dessa alteração, dessa diminuição causada pela adição desse soluto não volátil. Então, a gente precisa entender o que é pressão máxima de vapor, né? Já que a tonoscopia está estudando a diminuição, o abaixamento da pressão de vapor, a gente precisa entender o que é pressão de vapor. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um recipiente com água, tá? Entrando em ebulição, iniciando a fervura, o processo de ebulição, tá? A água, quando ela vai passar para o estado de vapor, para que ela passe para o estado de vapor, tá? Ela precisa vencer a pressão, que é a pressão atmosférica, tá? Quando ela vence essa pressão atmosférica, né, as bolinhas que tem lá dentro da água, enquanto ela está fervendo, repare que a água fervendo vai formando um monte de bolha lá dentro e essas bolhas ficam se movimentando. Quando a pressão dentro dessas bolhas for igual ou superior à pressão atmosférica, a água passa para o estado de vapor. Ela consegue sair do estado líquido e vai para o estado de vapor. E o que vai acontecendo quando a água vai passando para o estado de vapor? Bom, se a gente analisar essa evaporação da água em um recipiente fechado, a gente vai conseguir perceber que a água vai passando para o estado de vapor e essas moléculas no estado de vapor, elas ficam sobre o recipiente. E estando ali sobre o recipiente, elas estão exercendo uma pressão sobre a água que ainda está no estado líquido, tá? Que ainda não passou para o estado de vapor, tá? E isso vai acontecendo até quando? Isso vai acontecer até o momento em que a água, tá, passou para o estado de vapor
e eu tenho tanta molécula no estado de vapor que ela está saturando aquele ambiente. E isso vai fazer com que, para que mais uma molécula de água saia do estado líquido e passe para o estado de vapor, uma das moléculas de água que está aqui no estado de vapor tenha que voltar para o estado líquido. E aí a gente tem um momento que é o equilíbrio dinâmico entre a água que está no estado líquido e a água que está no estado de vapor, tá? Nesse momento, a gente tem o máximo de vapor possível em cima daquele líquido. Se eu tenho vapor, eu tenho ele exercendo, tá, uma pressão ali sobre o meu líquido. Nesse momento, eu tenho a pressão máxima de vapor daquele líquido, beleza? É o máximo de partícula que eu tenho no estado de vapor que está ali exercendo pressão sobre aquele líquido que está em processo de ebulição. Isso é pressão máxima de vapor. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, aí o sal ou o açúcar, a gente está estudando molecular, vamos falar do açúcar. Se eu adiciono o açúcar nessa água que está em processo de ebulição, eu vou atrapalhar a água que está passando para o estado de vapor. Então, eu atrapalho o processo dela de sair do estado líquido e ir para o estado de vapor. Quando eu faço isso, tá? Eu acabo diminuindo a quantidade de moléculas de água, que é o solvente, que está passando para o estado de vapor em uma dada temperatura. Ou seja, se tem menos partícula no estado de vapor, a pressão de vapor que está sendo exercida naquela temperatura vai ser menor, certo? Então, esse é o efeito tonoscópico ou tonoscopia. Eu adiciono um soluto não volátil. Esse soluto, por não volatilizar, ele atrapalha a evaporação do meu solvente, fazendo com que eu tenha menos moléculas do meu solvente no estado de vapor a uma determinada temperatura, e isso gera uma diminuição na pressão de vapor, tá, daquele solvente. Vamos olhar aqui com um gráfico, tá? Então, aqui a gente tem, ó, um gráfico que mostra o solvente puro, tá? No nosso caso é a água, e aqui o solvente na solução. Nossa solução do exemplo é água com açúcar. Sempre, gente, sempre a pressão de vapor de um solvente puro, quando comparado com o mesmo solvente, tá, em solução, a do solvente puro sempre vai ser maior. Por quê? Porque em solução, o soluto não volátil atrapalha, ele causa diminuição da pressão de vapor daquele solvente a uma determinada temperatura, beleza? A gente tem alguns dados aqui, ó. Então, aqui, nós vamos chamar sempre de P0 a pressão máxima de vapor do meu solvente puro, porque ele é o inicial que eu estou analisando, então ele vai ser o P0. Depois, a pressão de vapor do solvente na solução vai ser o P. E nós temos o ΔP, que é a variação da pressão de vapor, que vai ser calculada como P0, né, que é o P inicial, pressão máxima de vapor do solvente puro, menos a pressão máxima de vapor do solvente na solução. Assim eu consigo calcular o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor do meu solvente, que é esse ΔP aqui. Mas nós também podemos calcular o chamado abaixamento relativo da pressão máxima de vapor. Esse abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é calculado utilizando-se a lei de Raoult. Essa lei de Raoult, ela chega a uma conclusão que ela diz o seguinte, que numa solução diluída, né, numa solução ideal,
de um soluto não volátil e molecular, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, ela é diretamente proporcional à molalidade da minha solução. Cuidado, molalidade, não é molaridade, ok? É o W, molalidade, concentração molal, número de mols por quilograma, ok? Então, a fórmula fica a seguinte: a variação da pressão máxima de vapor dividida pela pressão de vapor do solvente puro vai ser igual a KT, que é a constante tonoscópica ou tonométrica, vezes W, que é a molaridade. E esse abaixamento da pressão máxima de vapor relativo vai estar sempre proporcional à molaridade da sua solução. O KT, a constante tonoscópica ou tonométrica dos solventes, ela não depende, tá, da temperatura e é uma constante, certo? Então, são valores específicos. Por exemplo, 0,018 é o KT da água, certo? Nós temos aqui, ó, o KT, a constante tonométrica, de algumas substâncias. O benzeno, por exemplo, possui constante tonométrica 0,078. O etanol, 0,046. A acetona, 0,058. Então, esse KT é um valor conhecido, tá? Ele é um valor específico para cada substância. E o abaixamento relativo e o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, nós podemos calcular sabendo aqueles dados, né? Sabendo a molaridade, sabendo quem é o solvente e sabendo o KT e sabendo a pressão, ou a pressão inicial, né, ou a pressão final. Os dois depende do que a gente está querendo calcular com aquela fórmula, né? Nós podemos calcular não só o abaixamento, podemos descobrir qualquer uma das incógnitas envolvidas naquela questão, beleza? Na próxima aula a gente vê a ebuliometria. Até a próxima, galera!